Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Alô, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, está no ar o Papo com Zé Trajano. Bom, como sempre, temos muita coisa para falar e temos que esquartejar, né? Vamos começar falando, e vamos falar mais para frente no decorrer do programa, da ex-namoradinha do Brasil, da ex-noivinha do presidente, a Regina Duarte, que fez um papel ridículo à frente da Secretaria Especial da Cultura. Foi uma passagem de apenas 2 meses e marcou esse personagem como um ser abjeto, e ainda bem que saiu de lá pela porta dos fundos, apesar de ter montado uma encenação com o Capitão Corona, como se fosse um bate-papo. Você quis me fritar, quis sei lá o quê. Bom, é uma pessoazinha que depois daquela entrevista na CNN se revelou por inteiro. E ela desempenhou à frente da Secretaria Especial de Cultura verdadeiramente o papel de viúva porcina, aquela que foi sem ter sido, não é verdade? Além da saída, que ela vai ganhar depois um cargo na Cinemateca, a gente vai falar sobre isso, da viúva porcina da Secretaria Especial de Cultura, o governo resolveu liberar, que é o Ministério da Saúde, repleto de militares, né? Nomeou mais 4, agora são 13 militares em postos chaves do Ministério da Saúde, liberar geral a cloroquina, mesmo sem eficácia comprovada. Um debate, eu vou citar aqui logo de cara, o professor Lula Reis, professor, pesquisador de doenças infecciosas da Universidade Federal de Pernambuco, diz que esse debate em torno do uso da cloroquina coloca o país numa situação inédita no mundo. Esse debate já acabou no mundo inteiro. Já foi testado, não há comprovação do uso eficaz da cloroquina, só na cabeça de um transtornado como esse Capitão Corona, que já está enviando aviões com remédio, já chegou no Acre, né, a cloroquina. É impressionante. No dia 6 de abril, quando o ministro Mandetta ainda era o ministro da Saúde, houve um protocolo, tá, permitindo que se usasse cloroquina para doentes hospitalizados, mas em início de doença, e misturado com outros remédios e tal, não aconselhando, mas pode dizer que pode ser, que está... O uso da cloroquina ficou comprovado no mundo inteiro, porque não cura do jeito... Dá a impressão que encontraram a cura da Covid-19. E muita gente vai pensar assim. Pelo contrário, utilizando a cloroquina em idosos, pode acelerar a arritmia cardíaca em idosos. Eu, por exemplo, que sou um idoso, estou em grupo de risco, jamais tomaria essa cloroquina. Muito bem, em hipótese alguma. Mas o que chama muita atenção, além dessa fixação do Capitão Corona pelo uso da cloroquina, é que esse protocolo, que é uma palavra que está sendo usada muito agora durante a pandemia, não foi assinada por nenhum médico. Essa recomendação que eles falam, mas é um protocolo. Quando foi de 6 de abril, esse protocolo de 6 de abril foi assinado por 15 médicos renomados de vários hospitais importantes ao redor do Brasil. Vamos falar também do assassinato, mais um jovem negro de comunidade pobre no Rio de Janeiro foi assassinado, João Pedro, de apenas 14 anos, assassinado pela Polícia Federal e pela Polícia Civil, que faziam uma operação conjunta, né? Vamos falar um pouco disso, que chocou a sociedade brasileira, Vamos falar também na vitória para os estudantes, porque o governo resolveu adiar o Enem, apesar que o presidente da Uni, o Iago Montalvão, acha que 30 dias é pouco. O governo estabeleceu entre 30 e 60. O ideal é que fosse realizado no início do ano que vem.
Mas o que chama atenção é que no Senado, quando houve a votação ontem, o adiamento do Enem de 2020 teve 75 votos contra 1. Esse 1 foi do senador Flávio Bolsonaro, aquele que está envolvido até o pescoço, né, com Queiroz, etc, etc, etc. Aliás, nesse momento, o Paulo Marinho está prestando depoimento lá na Polícia Federal para explicar aquele vazamento da Polícia Federal que antecipou por Flávio Bolsonaro esse único voto a favor da manutenção da data do Enem, sobre, né, Funa da Onça. Aí ele demitiu correndo o Queiroz e a filha, do que trabalhava com o pai. É impressionante. Vocês podem notar que eles estão sempre na contramão da vontade do povo, né? Quer dizer, 75 votos, se uniu todo mundo, menos ele, menos o senador Flávio Bolsonaro. É impressionante. Quero falar também da nota que o presidente Lula gravou um vídeo, vocês já viram no Bom para Todos, vocês vão assistir o vídeo agora no seu jornal, do pedido de desculpas do presidente Lula, que realmente fez uma frase infeliz nesse bate-papo que ele travou com o grande Mino Carta. Ele, ao comentar a crise da pandemia, nesse bate-papo com o Mino Carta da Carta Capital, disse que ele tentava explicar, né, que no auge da crise a gente entende a importância do SUS e do Estado. Ele, em vez de falar infelizmente, ele falou ainda bem. E também, esse pedido de desculpas é muito generoso de parte do presidente. Está desculpado, viu, presidente? Ele mesmo reconheceu a frase infeliz e disse que pedir desculpas é para ser feito. Não é ser para, um dia pedir. Não, errou, disse que cometeu uma frase infeliz e pediu desculpas por essa frase infeliz, né? Assunto encerrado. Em vez de falar infelizmente, saiu ainda bem. Mas deu para entender o que ele queria dizer. Mas como muita gente ficou chocada, reclamou e tal, ele gravou um pedido de desculpas que vocês vão ver daqui a pouco no seu jornal. Vamos falar mais da Regininha Duarte, que montou esse vídeo dela com Bolsonaro, com o capitão, é uma vergonha. É uma vergonha. Porque os dois ali no Palácio da Alvorada, ela toda deslumbrada. Vocês lembram quando ela tomou posse do pum do palhaço, ela gesticulando, toda fazendo coraçãozinho. Olha, que figurinha se mostrou essa Regina Duarte. Que figurinha deletéria, abjeta essa Regina Duarte. E ganhou um cargo. Ela entrou com a intelectual Carla Zambelli e saiu acenando junto com a intelectual Carla Zambelli. E ganhou um carro lá na Cinemateca de São Paulo. Mal sabe ela a situação da Cinemateca de São Paulo. Ela não tem menor talento, cultura, jeito, dignidade para gerir, para administrar a Cinemateca de São Paulo, que vive momentos muito difíceis, com falta de verbas, falta de pagamentos, mas ganhou uma sinecura. Ganhou uma sinecura em São Paulo. Estava com saudades da família, atrás cheio de cãezinha, né? Vamos assistir esse ridículo vídeo, cheio, repleto de encenação, do Capitão Corona com a ex-namoradinha, ex-noivinha do presidente. É um presente duplo, é a Cinemateca e é também eu estar próxima da minha família, que é uma coisa que eu estou desejando muito. Você vai ter um compromisso comigo. Toda vez que for a São Paulo, você me acompanha. Obrigado, pessoal. Obrigada, Deus acima pessoal. de todos. Valeu. Sim, obrigada. Não é uma pouca vergonha? Não é uma pessoazinha menor? Uma pessoa menor. Se mostrou por inteiro, é menor. E ao que tudo indica, quem vai ocupar o cargo da Secretaria Especial da Cultura, olha só como o governo trata a cultura. Primeiro era no Ministério, deixou de ser Ministério para ser uma Secretaria Especial subordinada ao Ministério do Turismo, né? Já teve aquele ministro, aquele idiota do Alvim, né? Aquele nazistão, e agora teve a Regina Duarte, que ele levou para o Ministério achando que ia dar um certo verniz. Assim como levou o Moro, levou a Regina Duarte. Não é que ele talvez gostasse da Regina Duarte, mas fizeram a cabeça dele, então vou trazer a Regina Duarte, fazer um brilhareco aqui. Olha o que deu. E parece que convidou o Mário Frias, um ator, para ser o ministro. Quando a gente esperava que ele convidasse assim, alguém mais qualificado, né? Um sujeito... Porque essa secretaria não só cuida
da Cinemateca, da Ancine, que já são coisas muito importantes, dos artistas, do teatro, direito autoral, dos museus. É uma área muito ampla. Você precisa ter muito conhecimento. Por que não, vamos dizer, um Ney Lopes, por exemplo, dar um exemplo, um estudioso, um professor, sabe, um estudioso um compositor ligado à música, ligado à literatura, ao teatro. Tem tanta gente nesse país capaz para ser o ministro da Cultura? Não. Um ator cujo currículo, melhor performance dele foi ser galã da série Malhação na TV Globo. Torcida brasileira, é difícil. Bom, já falei aqui do Enem, né? Que foi ele bateu o pé, esse ministro fanfarrão, provocador, histérico, esse Weintraub, vai ter que engolir, teve que engolir por enquanto, essa derrota no Senado, 75 votos a 1, e agora o governo está na Câmara de Deputados, mas o governo já adiou, né, o Instituto, que tem o nome de Anísio Teixeira, né, INEP. Eles esquecem de falar, o grande educador Anísio Teixeira. Mais uma vez a gente não vai ter aquela interatividade, porque eu já falei anteontem, que eu fui hackeado no meu Zap, né? E estou tomando providências. Demora uma semana para o Zap desligar essa bandidagem que foi feita, não só comigo, muitas pessoas caíram nesse conto, né? Porque eles ficam ligando para as pessoas, pedindo dinheiro, tentando arrancar alguma informação e tentando também hackear outras pessoas, como se fosse passando adiante, sabe como é que é? Como aquela coisa, eu lembro que teve uma época, esqueço até o nome, pirâmide, como se fosse uma pirâmide. Você entra, você bobeia, clica no link que eles colocam para você, e aí você automaticamente está hackeado e vai, isso vai passando. E é uma praga que está sendo agora acontecendo no momento. Eu daqui a pouco vou falar sobre São Paulo, que começou o feriadão aqui, mas muita gente foi trabalhar, muita gente foi para o centro da cidade, e muita gente viajou. Havia algumas cidades do litoral bloquearam a entrada de turistas, mas houve uma liminar já desbloqueando essa decisão das prefeituras locais. Eu tenho os dados aqui de São Paulo, mas eu primeiro vou falar do Hélio Delmiro, falar um pouco de música para dar um tchan no programa. O Hélio Delmiro é um mestre. Se você não conhece Hélio Delmiro, vai lá no Spotify e coloque Hélio Delmiro. Faz 73 anos hoje. Carioca, na Vila do Meia, perto ali do meu bairro da Tijuca. Ele já trabalhou com Deus e todo mundo, tudo de primeira linha. É um dos grandes guitarristas, violonistas desse país. Por isso, vamos subir um pouquinho o som do grande Hélio Delmiro. Eu vou botar aqui, agora eu vou ver aqui, ó. Vamos falar dessa pesquisa que saiu do XP. XP mostra que, do Instituto IBESP, feita a pedido da corretora XP, que tem aquele presidente, falou um monte de besteira, no período de um mês, a porcentagem de brasileiros que aprovam Bolsonaro caiu de 31% para 25%. Agora é 25%. O número que considera o governo ruim ou péssimo subiu de 42% para 50%. Sobre a Covid-19, 68% dos 1.000 entrevistados acham que o pior ainda está por vir. Tá? O prestígio dele cada vez desaba mais, e tem que desabar mesmo, né? Porque é uma coisa... Ele não tem uma política para enfrentar, não é? O ódio domina, é um homem que... E curioso, eu estava vendo uma entrevista, revendo aquela entrevista da Regina Duarte para a CNN, ela está tão translocada, tão abilolada, apaixonada pelo Capitão Corona, tem uma hora que ela fala assim, ele está sempre rindo, é um homem feliz. É o contrário, eu nunca vi ele rir, sabe? Ele rosna, sabe? Está sempre agredindo, cuspindo na cara
dos jornalistas e tal, a plantar batata. Eu tenho uns dados aqui sobre São Paulo. Os lugares mais atingidos aqui em São Paulo, mas de casos de infectados da cidade, porque começou a andar pelo interior, né? Saída da grande São Paulo, a situação na Baixada Santista é muito preocupante, mas pelo interior, eu tenho aqui, ó, as cidades com o maior número de casos são Presidente Prudente, depois vem São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. As cidades com o maior número de mortes, infelizmente, de óbitos, Barretos, Araçatuba e São José do Rio Preto. Todas as cidades de São Paulo, com população acima de 15 mil pessoas, já tem pelo menos uma pessoa infectada com o Covid-19. E a expectativa triste, perigosa, preocupante é que daqui a 3 semanas vai continuar assim, do jeito que está, esse desrespeito da população ao isolamento, à quarentena, o colapso vai ser atingido e o número de leitos nos hospitais aqui em São Paulo não vai caber, não vai ter lugar para mais ninguém, tá? Ai, não é brincadeira não. Mário Frias aceita, ele deu uma entrevista para a CNN dizendo, estou eu aí, Jair, conte comigo. Que ele está sendo nomeado ministro secretário da Cultura porque apoia o Bolsonaro. É a única coisa no currículo dele que ele tem que o capacita para fazer parte do governo. De resto, porque foi ator da Malhação, não desrespeitando os atores que fazem Malhação, mas não é currículo suficiente para você virar secretário, né, especial de cultura. Coronavírus supera câncer e infarto. Por dia já é a primeira causa de morte no Brasil. A Organização Mundial da Saúde registra número recorde de casos de Covid-19 em um dia. Olha que coisa, mas isso no ano, no mundo inteiro, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Reportou a Organização Mundial de Saúde o maior número de casos em um único dia desde o início da pandemia. Particularmente Estados Unidos, Brasil, já estão pegando o segundo lugar. Rússia, Arábia Saudita, Índia, Peru e Catar. Disse o diretor-geral da OMS. Ainda temos um longo caminho a percorrer nessa pandemia de Covid-19. Nas últimas 24 horas, 106 mil casos foram reportados à Organização Mundial de Saúde. A cifra mais alta em um único dia desde o início da pandemia. Tá? Vamos falar agora do assassinato do menino lá do João Pedro. Mais uma vez a violência policial, que não dá trégua nem em tempos de pandemia. Dessa vez a vítima foi o João Pedro, de apenas 14 anos, lá em São Gonçalo, sabe, no antigo estado do Rio, em uma operação que contou com o apoio da Polícia Federal e a Polícia Civil. Mas é uma situação muito estranha, porque o corpo dele apareceu depois de um dia, horas depois, no Instituto Médico Legal de São Gonçalo. Ninguém entendeu aquilo ali. E o pai dele, o desabafou, é um artigo que eu li grande no Jornalistas Livres, ali um abraço para o pessoal dos Jornalistas Livres, faz um trabalho espetacular. Quero dizer, senhor governador Wilson Witzel, que a sua polícia não matou só um jovem de 14 anos, com um sonho e projetos. Matou uma família completa. Matou um pai, uma mãe e o João Pedro. Foi isso que a sua polícia fez com a minha vida. Desabafo do pai do João Pedro, mais uma vítima. Pobre, negro e morando em comunidades mais pobres, é sempre alvejado pela polícia que persegue. É impressionante o número de assassinatos, de homicídios. É um absurdo, principalmente, eu sei que acontece isso aqui na periferia de São Paulo, pelo Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro, porque tem um governador genocida, né, que estimula esse tipo de coisa, do mesmo jeito que o Capitão Corona estimula que você saia de casa, se abrace com o vírus, o governador lá do Rio é aquele que incentivava o pessoal de helicóptero a atirar nas comunidades mais pobres. É aquele que comemorou, saiu pulando, socando o ar, como Pelé, na hora que mataram lá aquele que sequestrou o ônibus. É esse, né? Que faz também flexão, aquela flexão igual ao Capitão Corona. Vamos lá. Falei que o Paulo Marinho está depondo lá na Polícia Federal. O ex-ministro Gustavo Bibiano, que era assim com o Paulo Marinho, já havia denunciado o vazamento de informações da Polícia Federal sobre o caso Queiroz.
A informação está na coluna de hoje da Mônica Bergamo. Ele morreu em março desse ano, uma morte assim meio também gente forte, atleta, então morreu. Ele contou a mesma história para a Mônica Bergamo, né, o Paulo Marinho, e falando dessa operação Furna da Onça e tal, papá. Vamos ver. Os advogados do Moro estão muito interessados nesse depoimento do Paulo Marinho e querem juntar esse depoimento do Paulo Marinho às denúncias do Moro. Aliás, aquele vídeo da tal reunião, ainda não foi liberado na íntegra ou parcialmente pelo ministro Celso de Mello. Aguardamos a qualquer momento a decisão do ministro. Eu e a população brasileira, nós todos, estamos curiosos e querendo ver na íntegra, para ver como é que é ou era uma reunião dos ministros sobre a administração, sobre o comando do capitão Corona, derramando um monte de palavrões, xingando esse, aquele, com o Von Traub xingando o Supremo, a Damares mandando prender prefeitos e governadores, e etc, etc, etc. Hoje faz 85 anos um homem exemplar. Um homem que nós temos que tirar o chapéu para ele. Um homem digno e digno. Pepe Mujica. 85 anos, sabe? Ele que agora é senador, voltou a senador, foi presidente do Uruguai, guerrilheiro, um homem de luta, de combate, que mostra a simplicidade de um... Poucas vezes eu vi um comandante de um país ser tão simples, ele com aquele carrinho dele, ele com aquela casa muito simples, tomando o chimarrão dele. Parabéns, Pepe Mujica, tá? E aquele filme que passaram sobre a prisão dele é sensacional. Tá? Os 12 anos que ele ficou preso, é um sofrimento só ver o filme. Nós vamos ver e ouvir o Mujica falando sobre felicidade. Porque hay que entrar a pensar en el derecho a intentar pergeñar paradigmas que tengan que ver con la felicidad del hombre, porque la vida se nos va apresuradamente y el paraíso, el infierno y el purgatorio están aquí, en esta tierra, hoy. Y esto, la felicidad humana no se puede lograr por decreto, pero se puede ir pensando un medio que cambie mucho los horizontes con que conducimos nuestra civilización. Vocês viram aí, grande Mujica fazendo hoje 85 anos. O Juca falou, o Mauro César falou, outros jornalistas esportivos falaram, e eu aqui falo também. Patético, ridículo o encontro dos presidentes do Flamengo e do Vasco com o capitão Corona ontem, todos sem máscara, almoçando juntinhos e tentando a liberação do futebol o mais rápido possível. O Juca, na coluna dele hoje no UOL, disse: Jair Bolsonaro, Rodolfo Landim, que é presidente do Flamengo, e Alexandre Campelo, que é médico e presidente do Vasco, parecem não ter mais o que fazer a não ser tripudiar sobre o sofrimento alheio. Desnecessário dizer que não guardaram a distância recomendada pela OMS e não usaram máscaras. Apenas demonstraram insensibilidade. Do Bolsonaro não se espera mais nada. De Landim, tampouco, depois de ter se revelado incapaz de resolver a situação das 10 famílias que perderam seus filhos queimados no ninho do urubu. Mas o presidente de um clube como o Vasco, de tradição e sensibilidade social como o Vasco, e médico, imaginava-se coisa melhor. Campelo é igual aos outros dois, concluiu o Juca. O médico do Flamengo, tal do Tanuri, foi de máscara, se filmou, selfie, filmando ele no aeroporto, mostrando o aeroporto vazio. Olha o que fizeram com o país. Tem ninguém que defendendo que todo mundo volte a favor do presidente Bolsonaro. Chegou lá, do lado do capitão Corona, já não usou máscara, quer ver, é um desrespeito. Ele que é médico ortopedista do Flamengo. Números da pandemia, vocês vão ficar sabendo mais detalhes agora no seu jornal, tá? Se é que vão divulgar, porque antigamente divulgava sempre às 4, 5 da tarde, agora fica meio esquisito. Agora, será que os militares vão divulgar os números? 29 anos hoje que morreu o grande companheiro Tasso de Castro, um dos fundadores. Com Tasso na Folha, trabalhei na tribuna de imprensa, trabalhei na campanha de Darcy Ribeiro,
gaúcho de Passo Fundo, era uma figuraça, um dos grandes nomes da imprensa brasileira nos anos 90, 60 a 80. Muito ligado ao governador Leonel Brizola. Vamos ver e ouvir um trecho do documentário A Vida Extraordinária de Tarso de Castro, de 2017, dirigido por Zeca Brito e Léo Garcia. Ousadia era o nome dele, né? Tarso amava 3 coisas na vida: bebida, mulheres e o jornalismo. Eu sou jornalista honesto, eu sou parcial mesmo, né? Eu acho que hoje o Tarso de Castro ia achar o jornalismo uma merda. Ele já naquela época já achava, Já né? achava, e hoje ele ia achar muito mais. Mas é uma merda. O Brasil é de cabeça para onde? De cabeça para baixo. Realmente um dos jornalistas mais importantes do Brasil e era o colunista mais lido da Folha. O grande responsável pelo sucesso do Pasquim foi o Tarso. Toda a literatura que apareceu sobre o Pasquim depois, quase que sistematicamente procurava diminuir a participação do Tarso. Eu acredito que o jornalismo brasileiro, ele é um divisor de águas. É antes de Tarso de Castro e depois de Tarso de Castro. Bom, saudades do Tarso de Castro, o filho dele, João Vicente, está aí, né? Trabalha no Porta dos Fundos, é ator, é diretor, é produtor, roteirista. Só muita saudade do companheiro Tarso de Castro. Quantos minutos? 2 minutos? Então, momento cobrança. Quantos dias que assassinaram, executaram Marielle Anderson? 798 dias. É incrível. E onde anda o Queiroz? Tão falado, tão comentado nesses últimos dias. Ninguém sabe. Um abraço para o Renato Teixeira, que faz 75 anos hoje. Vou registrar aqui o sambista Silas de Oliveira, que morreu com 55 anos, há 48 anos. Mas vamos terminar com música, boa música. Mais uma vez, a querida Mônica Salmazo, com Edu Ribeiro, com o Teco Cardoso e o Neiler Proveta, uma música do Aldir e do Ginga. É muito legal. Chá de Panela, em homenagem ao Hermeto. Vamos lá, um abraço e até amanhã. Hermeto foi na cozinha pra pegar um instrumento. Do facão à colherinha, tudo é coisa música. Trouxe concha, escumadeira, ralador, colher de chá. Barril, terrina e peneira, tudo é coisa música. Me convidou pra uma pinga, eu não penso com dó, escolhi só, disse que eu tinha da seringa. E homem que não bebe, não nega mocotó, acaba com nível de guinda. Se veste de filó, afrouxa o filotão, me ferrando a minha espinha. Engole tudo não, não vai ficar não. Assoprou numa chanela, bateu numa bacia, fez os animais. Era uma sinfonia, secador de geladeira. Entrava no potássio, dançou na farinha, saneiro no pedaço. E tudo era coisa musical. Tudo uma manual, fogo brincando lá. E tudo era coisa musical. Tudo uma manual, fogo brincando lá. Fez um chocalho de arroz. E eu tive feijão, e lá no peão, com a flauta de novinha. Eu tava recebendo, direto ao coração. Soprou numa chanela, bateu numa bacia. Jesus Ave Maria, era uma sinfonia. Secador de geladeira, entrava no compasso. Dançou na farinha, saneiro no pedaço. E tudo era coisa musical. Fui mandando oi, fogo brincando lá. E tudo era coisa musical. Fui mandando oi, fogo brincando lá. Nesse chá de panela que eu senti a voz. Que música é tudo de avô.